Uma certa quantidade de gás se encontra a temperatura de 10 graus Celsius, ocupando o volume V a pressão P. Após sofrer uma transformação isobárica, seu volume passou ao volume final, que é o duplo do inicial. A temperatura final do gás é... Então a questão diz, uma certa quantidade de gás se encontra a temperatura de 10 graus Celsius. Então vou botar aqui T1. Temperatura 10 graus Celsius. Ocupando um volume V. Então vou chamar o volume de V1. Há uma pressão P. Pressão P1. Após sofrer uma transformação isobárica é quando a pressão é constante. Então, P1 igual a P2 é constante. Seu volume passou o volume final, que é o duplo do inicial. Então, o volume final, V2, ele disse que era o dobro do volume inicial. Volume inicial, chamei de V1. Então, V2 é o dobro de V1. A temperatura final do gás, então ele está querendo saber quanto é a temperatura final em graus Celsius, já que as alternativas estão em graus Celsius. Então, novamente, utilizando a equação geral, P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Se a transformação é isobárica, iso significa o mesmo, e bárica pressão. Então, P1 e P2 desaparece. Então, só fica V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V1 fica como uma variável mesmo, V1. A temperatura T1 está em graus Celsius. Tem que transformar para Kelvin. Então, transformando de Celsius para Kelvin, só é somar a temperatura em Celsius com 273. Então, a temperatura T1 vai ser 10 mais 273. 273 mais 10, 283 Kelvin. Então, substituindo a temperatura T1 é 283. O volume V2 é o dobro de V1. E T2 é o que ele quer descobrir. V1 igual a V1, então pode cortar. Multiplicando o meio pelos extremos, 1 vezes T2, T2. 283 vezes 2. Vamos multiplicar aqui. 283 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, a temperatura T2 é de 566 Kelvin. Mas nas alternativas está em graus Celsius. Então, para transformar de Kelvin para graus Celsius, subtrai 273. Então, vamos subtrair aqui. 566 menos 273. 3 para 6 é 3. 7 para 16, 9. 2 mais 1, 3. 3 para 5, 2. Então, a temperatura final em graus Celsius é 293 graus Celsius. Até a próxima.